Olá, olha, recebemos aqui um material bem interessante do nosso ouvinte, uma coleção de artigos, anotações, bem fascinante mesmo. Legal. E hoje a ideia é mergulhar fundo nisso, né? Tentar extrair o principal desses textos sobre umas questões bem fundamentais. Parece ótimo. Vamos ver o que essas fontes trazem sobre estabilidade social ou como a tecnologia talvez esteja mudando a gente, né? Nossa relação com energia, meio ambiente. E até aqueles instintos mais antigos, como eles aparecem hoje em dia. É bastante coisa, né? E tudo meio conectado. Sim, um território bem amplo. A ideia é essa mesmo, tentar entender essas conexões. Exato. Nossa missão aqui é pegar os pontos-chave, sabe? As ideias mais fortes, para quem está ouvindo sair com uma visão um pouco mais clara, mais conectada desses grandes temas. É como montar um quebra-cabeça, né? Com peças que talvez no começo não pareçam se encaixar direito. Isso. Juntar essas perspectivas diferentes e tentar sintetizar em algo, bom, algo coeso, que faça pensar. E o legal é justamente isso, ver como essas áreas que parecem separadas, na verdade, se amarram de um jeito surpreendente nesses materiais. Perfeito. Então, vamos começar. Tem uma ideia central nas fontes que fala de uma espécie de balança para a estabilidade social. Menciona uma tal de variável Y. O que seria isso, basicamente? Olha, essa variável y, de forma simples, representa o equilíbrio. O equilíbrio fundamental entre o que uma sociedade consome agora, no presente, e o que ela investe para o futuro. Hum, E o ponto-chave que as fontes levantam é que essa dinâmica, essa relação, ela não vale só para a economia de um país, sabe? Ela se aplica em todas as escalas. todas as escalas. Como assim? Tipo, É desde o seu orçamento pessoal, sabe? Ou as finanças de uma família, o balanço de uma empresa, até chegar no orçamento do governo. É sempre a mesma questão. Como a gente aloca os recursos que tem entre o agora e o depois. entendi. E imagino que quanto mais complexa a sociedade, mais contas para fechar nessa equação, né? Exatamente. Mais variáveis entram aí. E é nesse ponto que a moeda se torna crucial, certo? Assim, para poder comparar tudo. Isso. A moeda vira essa referência comum. Ela permite comparar, sei lá, produção de alimento com construção de estrada, tudo em termos de valor. Entendi? É por isso que a política monetária, como se gerencia o dinheiro, taxa de câmbio, poupança, acaba sendo tão importante para essa estabilidade que o tal do Y representa. E a inflação, que a gente sente tanto no bolso, como ela entra nisso, segundo essa visão das fontes? Então, a inflação aparece, segundo essa perspectiva, quando rola um descompasso. Descompasso. Quando a forma como os recursos são distribuídos e as políticas econômicas, incluindo as do governo, não batem com a quantidade real de coisas, de bens e serviços que dá para comprar com aquele dinheiro. Muito dinheiro correndo atrás de pouca coisa. Os preços sobem. Faz sentido. Exato. É um sintoma desse desalinhamento. Tá, então essa variável Y é como um termômetro da estabilidade. E o que seria a estabilidade nesse contexto que as fontes trazem? Estabilidade aqui significa que as necessidades básicas das pessoas estão sendo atendidas de um jeito razoável, sabe? Que a divisão dos recursos não está gerando conflitos sociais muito grandes, que existe uma satisfação geral com coisas importantes como educação, saúde, segurança, até cultura. Isso ajuda a criar um sentimento de cidadania, de pertencimento. E a lógica é que quanto mais recurso disponível e bem gerenciado, Maior a tendência de ter estabilidade social. Claro que não é só isso, mas é um fator fundamental. ok. E aí as fontes fazem uma conexão que parece central, a energia. Como que essa dinâmica toda da energia se liga com a variável Y e com a estabilidade? Ah, essa é uma peça-chave mesmo. Uma das fontes até propõe uma equação, assim. Fundamental. Uma equação. É. Basicamente, diz que a produtividade da sociedade, multiplicada pelas fontes de energia que ela tem disponíveis, incluindo as que ela importa, essa conta precisa ser igual ou maior que as demandas da população. E aí tem que considerar também como os recursos são distribuídos, o potencial de conflito, sabe? Entendi.
Produtividade vezes energia tem que dar conta da população e da forma como as coisas são divididas. Isso. Energia como o grande motor mesmo, né? Por trás da capacidade de atender às necessidades e manter o equilíbrio. Faz todo sentido. E aqui entra um conceito que as fontes mencionam e que é super importante: energia líquida. Energia líquida. Não adianta só ter a fonte de energia. Precisa ver quanta energia útil ela realmente entrega depois que a gente desconta toda a energia que foi gasta para conseguir ela, para explorar, para extrair, para processar. O EOR, o retorno energético sobre o investimento energético. Exatamente, esse mesmo. Quanto maior o ROI, mais lucro energético aquela fonte dá para a sociedade usar. Se o ROI é baixo, talvez aquela fonte não consiga sustentar uma sociedade complexa por muito tempo, sabe? Entendi. A conta tem que ser positiva, e bem positiva de preferência. Pois é. Então, a estabilidade depende dessa dança delicada, recursos, consumo, investimento, que é a variável Y, e a energia líquida disponível para fazer tudo isso de um jeito, eficiente e minimamente justo. Essa ligação economia-energia é muito direta. Mas as fontes não param aí, né? Elas vão para uma reflexão mais filosófica, até, com o tal aviso do Heidegger sobre a tecnologia. Sim, o Heidegger. As fontes resgatam o alerta dele sobre o que ele chamou de gestel. Seria tipo a era da técnica ou a armação. Gestel. E não era bem uma profecia tipo mística, sabe? Era mais uma análise profunda de como a tecnologia estava mudando a nossa forma de ser, de existir, de ver o mundo. E qual era o ponto central desse alerta dele? O que ele via de tão preocupante? Bom, Heidegger argumentava que a tecnologia moderna não é só ferramenta. Ela impõe uma mentalidade, uma forma de ver tudo, a natureza, as outras pessoas, nós mesmos como recurso. Recurso a ser ordenado, controlado, otimizado para máxima eficiência. Tipo peças numa fábrica gigante. Tudo tem que ter uma função, um propósito útil. Exatamente essa é a ideia. Uma mudança radical. Sair de uma relação com o mundo que talvez tivesse um valor intrínseco, um mistério, para algo puramente utilitário. A pergunta vira sempre: para que serve isso? Nossa. E a consequência disso para ele seria? A perda do nosso próprio senso de identidade e de valor. A gente se tornaria só engrenagem funcional no sistema. E talvez o pior, segundo ele, perderíamos a capacidade de pensar fundo sobre o que é ser humano. Essa reflexão seria trocada por um pensamento mais superficial, focado no fazer, no consumir. Caramba! E o resultado seria uma sociedade meio alienada, vivendo no piloto automático, desconectada de um sentido mais profundo. E ele via isso como sem volta. Sim, esse era o grande temor dele. Um tipo de apocalipse existencial, sabe? Onde a gente viraria algo funcional, produtivo, consumidor, mas talvez não mais autenticamente humano, sem espaço para questionar, para ter espiritualidade, para admirar. Que loucura. E o mais assustador, ele achava que a gente ia aceitar isso passivamente, sem nem perceber direito. É impressionante pensar nisso hoje. Essa visão de décadas atrás ecoa muito na nossa busca sem fim por progresso, por eficiência, por crescimento a qualquer custo. Se a gente pensar no impacto da internet, do celular na nossa atenção, Totalmente. ou mesmo da inteligência artificial, levantando perguntas sobre qual propósito humano se as máquinas podem ser mais eficientes em tantas tarefas. Humano que é imperfeito, emocional, né? Começa a aparecer um problema a ser resolvido, a ser otimizado. Mas Heidegger apontou alguma saída, alguma luz no fim do túnel. Sim, ele falou da necessidade do que chamou de pensamento autêntico, que seria tipo recuperar essa capacidade de questionar, de refletir sobre a própria existência, sabe? Sair desse modo automático. Não era abandonar a tecnologia, mas mudar radicalmente nossa relação com ela. Reconhecer valor nas coisas e em nós mesmos, para além da pura utilidade. Faz sentido. A questão que a fonte deixa no ar é forte, né?
Ainda dá tempo de mudar essa trajetória antes que a gente comece a pensar só como máquinas mesmo, calculando utilidade para tudo? Exatamente. É um pensamento que, de certa forma, nos puxa de volta para a nossa base material, para a nossa existência concreta. E aí a gente volta para aquela teoria energética que você mencionou, né? A do hominídeo com a equação V vezes E igual a H vezes Y. Isso. Produtividade vezes energia igual a população vezes distribuição ou conflito distributivo. Essa teoria tenta modelar como essa energia toda flui pela sociedade. E ela detalha, mas, tenta quebrar as variáveis. Sim, as fontes detalham bastante. Falam que a produtividade V dependeria do capital C, e aí já incluem a IA nisso. Mas o trabalho humano, T. Que eles dividem em intelectual e físico, né? T1 e T2. Exato. E a mudança na produtividade, o delta V, seria igual ao investimento I que veio do ciclo anterior. E esse investimento I é influenciado por gasto público, gasto privado, e vai para saúde, segurança, transporte, moradia, educação, infraestrutura e outras coisas, tipo pesquisa, lazer. Isso, enquanto a energia são todas as fontes que a gente usa. E o H é a população, com sua estrutura etária, etc. E o Y, de novo, reflete o PIB e como ele é dividido, o que impacta o conflito social. É um modelo bem complexo, uma tentativa de mapear essas interconexões todas. Sim, parece quase um fluxograma gigante da sociedade. Mas a mensagem central, acho, é clara. A estabilidade social depende demais de conseguir equilibrar a energia que a gente tem e a nossa capacidade de produzir coisas com as necessidades da população. E, claro, com uma distribuição que seja minimamente justa para não explodir o conflito. E essa visão energética toda nos lembra de novo da nossa dependência da Terra, né? Aquele pálido ponto azul do Sagan. A ideia de que a gente está separado da natureza não cola. De jeito nenhum. A gente é parte dela, total. Mesmo que a tecnologia, às vezes, crie essa ilusão de que a gente se separou, de que somos independentes. Uma ilusão que começa a ficar meio abalada, né? Conforme a gente começa a sentir os limites. E isso puxa outras questões que as fontes trazem, sobre a nossa própria natureza humana. Sim, uma fonte cita Spinoza, né? Dizendo que a gente nem entende direito os processos que rolam dentro da gente, que guiam nossos pensamentos, nossos impulsos. E tem um descompasso aí, né? Nossos instintos evoluíram num mundo totalmente diferente, muito mais simples. E hoje, no mundo complexo que a gente criou, esses mesmos instintos podem acabar sendo contraproducentes. Totalmente. Será que somos mesmo a espécie mais adaptável ou só a mais eficiente em bagunçar o próprio ninho? As fontes levantam essa questão. No fundo, somos feitos do mesmo material básico que todo o resto da vida na Terra. A diversidade vem da seleção natural, que não tem um propósito útil definido. Coisas como a arte e sofisticação têm raízes evolutivas profundas também. E a ciência, nessa visão, não precisa ser vista como o oposto da fé ou da espiritualidade. Pode ser uma ferramenta para a gente entender nosso lugar, nossa responsabilidade nesse sistema todo interligado. Afinal, somos uma espécie bem... recente, né? Uma versão beta, talvez? É verdade. E única na nossa capacidade de mudar radicalmente o ambiente. Começou lá atrás, com fogo, com andar sobre duas pernas. E a cultura virou nosso sistema de suporte de vida externo. Ela nos protege, mas também nos permite remodelar o planeta de um jeito sem precedentes. Só que aí entram aqueles instintos antigos de novo. Preocupação com o que os outros pensam, comparação social, ansiedade por status. Tudo isso é muito fácil de manipular hoje com tanta tecnologia, mídia social, gratificação na hora. A imitação é central para a gente. Somos seres sociais. Só que o foco da adaptação mudou muito do ambiente natural para o ambiente cultural. Hoje, se você não se adapta culturalmente, o risco é o ostracismo, que no passado, podia significar a morte. E aí fica esse conflito. Nosso cérebro meio que ainda está na savana, preparado para um leão aparecendo do nada, mas os perigos de hoje são abstratos, de longo prazo, tipo mudança climática, o pensamento rápido, intuitivo,
contra o lento racional. Exato. Por 99% da nossa história, fomos caçadores-coletores, grupos pequenos, provavelmente mais igualitários, vivendo dentro da capacidade do ambiente. A agricultura virou o jogo. Foi a grande revolução, né? Excedente de comida, especialização do trabalho, hierarquia social, a cultura evoluindo muito mais rápido, quase como um DNA cultural. Começamos a agir mais como um superorganismo. Sim, tipo formigas ou abelhas. E o que turbinou esse superorganismo para chegar a bilhões de pessoas foi justamente o acesso a essa energia barata e superconcentrada dos combustíveis fósseis. Deixamos de depender só do sol que brilha hoje para a comida crescer e passamos a consumir a luz solar do passado, que ficou guardada no petróleo, carvão, gás. E essas transições energéticas que rolaram na história, da madeira para o carvão, do carvão para o petróleo e gás, elas foram empurradas pela necessidade, quando a fonte antiga ficava escassa, e pela vantagem da densidade energética da nova fonte. O petróleo barato, então, mudou tudo. Transporte, produção de comida, moradia, migração para cidades. E hoje, segundo uma das fontes, o foco principal virou maximizar valor financeiro, digital, o dinheiro funcionando como uma promessa, uma reivindicação sobre energia futura. Tudo para alimentar esse superorganismo que não para de crescer. E nós, indivíduos, ficamos cada vez mais dependentes desse sistema para tudo. Comida, abrigo, segurança. O que nos leva direto para o paradoxo das consequências não intencionais, né? Que as fontes também abordam. Uma pessoa sozinha usando o carro. Ok. Bilhões de pessoas. Opa, muda o clima do planeta. É o comportamento emergente. Nossas ações individuais, somadas, criam efeitos que ninguém planejou ou previu individualmente. Como as formigas que constroem um formigueiro sem um arquiteto mestre. A internet, os data centers gigantescos consumindo rios de eletricidade. Ninguém imaginou exatamente isso lá no começo. Pois é. E agora parece que o próprio sistema Terra está começando a responder às nossas emissões acumuladas, com mudanças no clima, escassez de recurso. A evidência científica da mudança climática é muito forte, né? A questão agora é mais a intensidade, a velocidade. E essa velocidade é que preocupa, porque limita a capacidade de adaptação, tanto dos ecossistemas quanto das nossas sociedades. Exatamente. E isso acaba piorando outras tensões que já existem. Instabilidade política, disputa por recurso, água, comida, potenciais migrações em massa. É uma ironia, né? A gente consegue olhar para galáxias a bilhões de anos-luz, mas tem uma dificuldade enorme de lidar com os problemas interconectados aqui no nosso próprio quintal. E as soluções, pelo que as fontes indicam, precisam ser sistêmicas, precisam ser inclusivas. Não adianta só alguns ficarem mais ricos se isso não se traduz em qualidade de vida real, em bem-estar para a maioria, e se destrói a base que sustenta tudo. O sentimento de é coisa demais para dar conta, que algumas fontes mencionam, é real. E pode levar à paralisia, à negação. Aquela metáfora da jangada que vai encolhendo é forte. Sim. E se a pessoa sente que a ação individual dela não faz diferença, bom, a tendência pode ser se refugiar no consumo, como uma fuga, um mecanismo de enfrentamento. E a complexidade do mundo globalizado, das cadeias de produção, como dizia a teoria lá do Wallerstein, muitas vezes esconde os custos reais, né? Os custos sociais, ambientais do que a gente consome. Fica tudo muito distante. Exatamente. O que nos traz de volta para a questão central da energia. Energia é, na física, a capacidade de realizar trabalho. Nosso poder todo como sociedade deriva dela. Mas toda transição energética tem seus custos. E a passagem para as renováveis, que a gente tanto fala, também exige um investimento energético inicial gigantesco. Precisa de energia para construir painel solar, turbina eólica. Energia é a moeda da vida, no fim das contas. E a densidade de energia dos combustíveis fósseis é algo absurdo se comparado com o que vinha antes. Pensa num cavalo arando a terra versus um trator moderno. A diferença de potência é brutal. Sim, eles trabalham sem cansar, 24 horas por dia se precisar. Mas os custos ambientais... Bom, esses a gente está vendo agora. Poluição, clima, acidificação dos oceanos... E a dependência é enorme. As fontes falam que algo como 90% do trabalho feito na economia global ainda vem dos fósseis.
O consumo de energia por pessoa nos países ricos é muito, muito maior que as calorias que a gente come. Tipo 50 a 100 vezes mais. E a inércia para mudar é gigantesca. Tem muito investimento pesado nisso, fundos de pensão, economias de países inteiros dependem dos fósseis. Isso dificulta muito a transição, mesmo com o avanço da solar e da eólica. E a janela de tempo para fazer essa transição para um modelo de baixo carbono, ela é limitada. A ideia de simplesmente desligar os fósseis amanhã e manter o nosso estilo de vida é totalmente irrealista, né? Pelo que as fontes dizem, a escala das renováveis hoje ainda não dá conta de tudo. Não mesmo. Precisa de mudança sistêmica profunda. Na produção, na distribuição, no nosso consumo, até o nosso sistema alimentar, que depende tanto de insumo fóssil, é muitas vezes ineficiente energeticamente. E aquele era o do petróleo que você mencionou antes. As fontes dizem que ele está caindo. Está ficando mais caro em termos de energia extrair o petróleo que ainda resta. Perfuração mais funda, fracking. Exato. E a dívida, nesse contexto, pode ser vista quase como uma promessa, uma aposta de que vai ter energia abundante e barata no futuro para pagar. Mas os fósseis são finitos, foram milhões de anos para formar. Um barril de petróleo, diz uma fonte, equivale a anos e anos de trabalho humano braçal. É muita energia concentrada. Aquele ditado antigo, não coma o milho que você precisa plantar, serve aqui, né? Precisamos usar a energia que a gente tem hoje de forma inteligente para construir a infraestrutura do futuro. As gerações futuras provavelmente vão olhar para o nosso consumo hoje e pensar: que desperdício absurdo! Será que a gente está comendo a semente? É uma pergunta válida. A gente se acostumou com um nível de conforto e mobilidade sem precedentes. Talvez precise rolar uma redefinição de expectativas, focar mais nos ganhos de um futuro sustentável do que só nas perdas do modelo atual. Mas o desinvestimento em fósseis é complicado também. Se a demanda continuar alta, só parar de investir pode não resolver. Outra empresa compra o ativo, continua explorando. Precisa mudar a demanda na base, o estilo de vida. Senão é como viciado prometendo parar de usar droga, mas mantendo o contato do fornecedor no celular. Tem até um risco, segundo as fontes, de um declínio forçado das grandes cidades globais se a energia barata sumir. Um paralelo meio assustador com o fim do Império Romano. Pois é, e pensar que no passado grandes conflitos até impulsionaram a tecnologia muitas vezes, tecnologia de guerra. Mas essa crise atual, climática e energética, ela exige o contrário, cooperação global numa escala que a gente nunca viu. O que nos leva de volta para nossa cabeça, para nossa mente, para a forma como a gente pensa e percebe o mundo. Exato. O problema não é só o que a gente pensa, mas como a gente pensa. Tem um experimento mental interessante numa das fontes. Imagina se tudo, absolutamente tudo, tivesse o mesmo valor inerente. Uma pedra, uma folha, um mosquito, uma pessoa. Nossa, seria impossível viver. A gente faz escolhas o tempo todo que valorizam uma coisa em detrimento de outra. Para comer, para construir, para se proteger. Exato. Existir por si só implica causar algum impacto, algum dano a outras formas de vida, sob essa ótica. A gente navega nisso o tempo todo, geralmente sem pensar muito. E com informação imperfeita, né? O que leva a uma certa hipocrisia inevitável, né? Se preocupar com o meio ambiente, mas dirigir um carro, pegar avião. E temos um viés fortíssimo para o curto prazo. Mais vale um pássaro na mão. Totalmente. Nossa identidade é moldada por desejos, princípios e muito do nosso autoconceito vem da comparação com os outros. E a sociedade de consumo martela a ideia de que o que a gente tem define quem a gente é. O desejo em si talvez seja inerente humano, mas os produtos que a gente usa para satisfazer esse desejo, tipo plástico descartável para tudo, esses são opcionais, são culturais. E tem a tal da obsolescência dinâmica. Aquela satisfação que dura pouco e logo te empurra para querer a próxima coisa. Isso mantém a economia girando, claro, mas traz bem-estar de verdade, duradouro? As fontes questionam isso. E rola um conflito interno constante, né? Entre o que a gente sabe racionalmente, tipo plástico polui, e nossos impulsos mais básicos, evolutivos, competir por status, por parceiros. Aquela história da cauda do pavão? E o marketing sabe explorar isso como ninguém. Pega o exemplo dos plásticos de novo. A gente joga fora, mas não existe fora. Eles voltam pra gente como microplásticos na comida, na água. A
A gente sabe disso, mas a desconexão com o dia a dia é enorme. Nossos vieses psicológicos ajudam a manter essa desconexão. Viés de confirmação, de querer manter uma autoimagem positiva, de buscar coerência mesmo que signifique ignorar fatos inconvenientes. A identidade de grupo também é muito forte. A gente tende a rejeitar a informação que vem de fora da tribo ou a procurar bodes expiatórios para explicar os problemas. E falta um alarme interno para esses perigos de longo prazo do mundo moderno. Tudo parece meio normal. E como estratégia para lidar com a ansiedade, a gente pode acabar se convencendo, lá no fundo, que as consequências ruins não vão acontecer ou não vão nos afetar. Confundimos necessidades reais com desejos que foram construídos socialmente, tipo precisar do último modelo de celular. Tem uma batalha constante no cérebro. O córtex pré-frontal tentando segurar a onda, pensar no futuro, e os impulsos mais primitivos querendo a gratificação agora. É preciso clareza mental para mudar hábitos arraigados. E em momentos de estresse, de incerteza, a tendência é voltar para esses padrões antigos. Ficamos mais vulneráveis a soluções simplistas, a líderes autoritários. E é fundamental lembrar das desigualdades globais. Para muita gente no mundo, pensar no longo prazo é um luxo impossível. A preocupação é o hoje, é sobreviver. E existe quase uma simbiose perversa que acaba reforçando esses sistemas insustentáveis. O desejo de ser resgatado, de que alguém resolva tudo, vem um pouco dessa sensação de impotência. E as narrativas de desastre ecológico, às vezes, geram mais medo e culpa do que a ação. Podem levar à negação ou ao fatalismo. Já era, não tem mais o que fazer. A gente tende a se imaginar sempre antes do problema acontecer, na fase da escolha. Mas a realidade, muitas vezes, é que já estamos na fase do e agora. É adaptação, mitigação. Aquela história do congressista que mudou de ideia sobre o clima por causa da preocupação do filho mostra como o impacto pessoal, a conexão emocional, às vezes consegue furar a bolha da polarização política. Sim, porque informação pura muitas vezes não é suficiente. Interesses poderosos trabalham ativamente para semear dúvida. E a identidade de grupo, esse assunto é coisa da minha tribo ou da tribo inimiga, muitas vezes fala mais alto que os fatos. A ciência acaba sendo vista por alguns como uma religião secular, né? Em vez de ser entendida como um processo de investigação, um corpo de evidências que a gente avalia usando nossos próprios valores, sejam eles econômicos, éticos, religiosos. Mas a força da ciência está justamente no processo, na transparência, na possibilidade de ser refutada, falseabilidade, na autocorreção ao longo do tempo. Ela já forçou grandes revoluções no nosso pensamento antes. Heliocentrismo, evolução. Talvez o momento atual exija outra grande mudança de mentalidade. Superar um pouco da nossa arrogância, do nosso individualismo, do nosso foco excessivo em nós mesmos na relação com o planeta. Isso conecta com a ecologia, né, que vem de oikos, casa. O estudo das relações na nossa casa comum, a Terra. Um sistema todo interligado, fluido, sem fronteiras rígidas. E a pergunta-chave da sustentabilidade que uma fonte levanta é: o que exatamente a gente quer sustentar? O sistema econômico atual? Nosso padrão de vida? A biodiversidade? Um clima estável? São coisas diferentes, às vezes conflitantes. E a nossa filosofia, nossos valores, eles não ficam só na cabeça. Estão embutidos no mundo físico que a gente constrói, nas cidades, nas tecnologias. Eles refletem o que a gente acredita sobre o que tem valor. Qual o propósito da vida? A nossa tendência de criar narrativas, com heróis e vilões, pode ser perigosa. Pode levar a gente a criar uma narrativa de exceção, onde a culpa é sempre dos outros e a gente ignora nossa própria cumplicidade no problema. Algumas fontes até jogam uma ideia polêmica. Será que o capitalismo, apesar de todas as críticas válidas, não explora de alguma forma um instinto humano antigo de coleta eficiente? Como se fosse um princípio organizador, meio caótico, desse superorganismo humano. Interessante. E a competição por energia, historicamente, sempre foi um motor de conflito. E a termodinâmica, a entropia, nos lembra que não existe mágica.
Não dá para ter um sistema ecológico ou econômico 100% eficiente, de ciclo fechado. Sempre vai ter desperdício, dispersão. E a ideia de que humanos sempre fazem escolhas racionais ótimas. Bom, a pobreza, o dano ambiental, as guerras mostram que não é bem assim, né? Nossas escolhas são muito mais complexas, influenciadas por cultura, política, emoção. A resistência à mudança por parte de quem depende de indústrias como a de combustíveis fósseis muitas vezes é mais autopreservação do que maldade pura e simples. É o sistema tentando se manter. Um mercado totalmente livre, sem nenhuma regra, provavelmente não funciona bem na prática. Tende a monopólios, instabilidade e foco só no curtíssimo prazo. E esse foco no curto prazo é reforçado pelas nossas necessidades imediatas, tipo querer combustível barato agora, e também por pressões institucionais, como fundos de pensão precisando de retorno rápido. Falta colocar na conta os custos reais de longo prazo dos fósseis. Precificar esses custos, tipo um preço pelo carbono emitido, regulações mais fortes, mudaria completamente o jogo econômico. E talvez a geração de energia mais distribuída, painel solar no telhado, pequenas redes locais, possa até ajudar a diminuir alguns dos conflitos geopolíticos que vêm do controle centralizado de grandes fontes de energia. No fim das contas, o nome da nossa espécie, Homo sapiens, homem sábio, soa quase como um chamado à responsabilidade, né? Precisamos entender melhor nossas próprias motivações, nossos vieses, nossas dependências, os custos reais do jeito que a gente vive. Talvez no passado a gente tenha tomado decisões na ignorância. Mas hoje a gente sabe mais. Não dá mais para alegar desconhecimento total. A ciência do cérebro está avançando, mostrando como nossos desejos e valores são formados. Talvez exista um potencial aí para a gente conscientemente cultivar valores mais alinhados com o bem-estar de longo prazo. Mudar o que a gente quer. Ver o universo, a vida como um fluxo constante de energia, isso muda a perspectiva. Traz um senso de conexão, mas também de responsabilidade sobre como a gente usa a energia do planeta. A ideia de emergência, fenômenos complexos surgindo de interações simples, aparece de novo. Será que, para navegar essa complexidade toda, a gente precisa de acesso constante, não só à energia física, mas também a sentimentos como conexão, propósito, empatia? Com certeza. As dimensões emocionais, psicológicas, são tão importantes quanto as tecnológicas e econômicas para encontrar um caminho. E talvez a gente precise abordar essas discussões com menos tribalismo, menos nós contra eles, focar mais em soluções práticas, que funcionem em contextos diferentes. Nossas emoções morais complexas, empatia, senso de justiça, elas evoluíram porque foram cruciais para a gente conseguir cooperar em larga escala. Esse é o nosso superpoder. Entender como elas funcionam é chave para resolver esses problemas de ação coletiva que a gente enfrenta. As diferenças superficiais entre nós, cor da pele, cultura, são adaptações locais. No fundo, somos a mesma espécie, com os mesmos desafios fundamentais. Nossa jornada como espécie é incrível, cheia de beleza e surpresa. Mas estamos sim enfrentando problemas sérios que nós mesmos criamos. E a solução provavelmente exige uma combinação de tecnologia, pensamento de longo prazo e talvez resgatar um pouco da sabedoria ancestral. Tipo a de alguns povos indígenas, né? Que pensavam no impacto das decisões na 7ª geração futura. Exato. E aquela citação do Neil Armstrong que uma fonte lembra. A caminhada na Lua inspirou muita gente a acreditar no que a gente pode fazer juntos e deu esperança na nossa capacidade de sobreviver. Vivemos hoje no amanhã que as gerações passadas imaginaram ou temeram. O futuro não está escrito. As probabilidades mudam com as nossas escolhas. O mundo é esse sistema complexo, interconectado, agitado. As realidades físicas, clima, recursos existem, quer a gente goste ou não. E foi o acúmulo de bilhões de pequenas ações que nos trouxe até esse ponto crítico. Tudo conectado, desde a tinta usada para pintar um celeiro até a nossa atitude geral em relação ao ambiente. E a energia flui através de tudo, nos unindo aqui, nessa fina e frágil camada de atmosfera do planeta Terra. Bom, acho que chegamos ao fim desta nossa análise, né? Percorremos um longo caminho tentando conectar os pontos entre estabilidade social, o impacto da tecnologia,
o papel central da energia e a nossa própria natureza humana, tudo com base nessas fontes que o ouvinte nos enviou. Ufa, foi bastante coisa. Esperamos que essa exploração tenha sido útil, que tenha trazido alguma clareza, talvez alguns cliques, alguns momentos de descoberta, sem ter sido informação demais para processar. Sim, a ideia é sempre essa, conectar o conhecimento de um jeito acessível e, quem sabe, estimulante. E o que mais salta aos olhos para mim, depois dessa conversa, é essa interconexão radical de tudo. Totalmente. Sociedade, tecnologia, energia, nossa psicologia, tá tudo amarrado, se influenciando o tempo todo, em ciclos que se retroalimentam. Exatamente. Então, para quem nos ouviu até aqui, fica talvez uma provocação final para refletir, né? Pensando na sua própria vida, no seu dia a dia. Levando em conta essas necessidades sociais, a influência da tecnologia, as realidades da energia que a gente discutiu, qual seria uma pequena mudança sustentável, talvez, no jeito de pensar, talvez uma ação concreta que você poderia fazer e que contribuiria mesmo que um pouquinho para um futuro que pareça ao mesmo tempo estável e verdadeiramente humano? Onde está o seu ponto de alavancagem pessoal? Excelente pergunta para levar para casa, para refletir. E para fechar, talvez caibam bem aquelas palavras atribuídas ao Pierre Teilhard de Chardin, que uma das fontes cita. Pode mandar. Depois de dominar os ventos, as ondas, as marés e a gravidade, havemos de aproveitar para Deus as energias do amor. E nesse dia, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. Uau! Um pensamento poderoso para encerrar. Sem dúvida. Muito bom. Queria agradecer muito ao ouvinte que compartilhou essas fontes ricas com a gente e a todos que nos acompanharam nesta análise aprofundada. Até a próxima!